Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor e, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. A liberdade do Messias. Comentário ao Evangelho. Os adversários de Jesus estavam de olho nele para flagrar Jesus no que, na cabeça deles, seria uma violação da lei do sábado, que impedia de fazer qualquer coisa, e assim terem motivos para condenar, acusar Jesus. O episódio da cura, esse episódio que nós lemos, o episódio da cura do homem da mão atrofiada, da mão seca, depende da tradução, foi um dos muitos entreveros em que Jesus mostrou ser um Messias livre. Então, uma daquelas polêmicas em que Jesus estava focado em fazer o bem e não se deixava intimidar. A cena que o Evangelho descreve é de fácil visualização. Jesus estava numa sinagoga num dia de sábado. É importante entender, sinagoga era aquele local onde havia a liturgia da palavra, não no templo. O templo era o templo de Jerusalém. O repouso sabático era inquestionável, era o dia de estar na sinagoga, era o dia de louvar a Deus. Havia normas rigorosas sobre o que era permitido e o que era proibido fazer naquele dia. O mestre, Jesus, tem diante de si um homem que tinha uma mão paralisada, atrofiada. Sem que lhe fosse pedida a cura, Jesus toma a iniciativa de chamá-lo para o meio. Então Jesus observa e chama aquele homem para o meio. A presença dos inimigos maliciosos, sem dúvida, não lhe passava despercebida. Jesus queria ensinar algo. Sentindo o clima pesado, lança-lhes a questão de se é permitido ou não salvar uma vida ou perdê-la, essa vida, em dia de sábado. Pergunta capciosa, pois bem sabia que ninguém, em são juízo, haveria de dizer que em dia de sábado deveria se deixar perder uma vida. Daí, então, o silêncio daqueles inimigos adversários de Jesus, e a cura foi realizada. Entretanto, a liberdade de Jesus teve um preço. Esse agir de Jesus livre teve um preço. Os inimigos cuidaram de ver como eliminá-lo. Então Jesus estava incomodando e era sério, porque eles já queriam matar Jesus. Nada disso foi suficientemente forte para desviar Jesus do caminho traçado pelo Pai. Jesus é o Messias livre até o fim. Então vamos à nossa oração, dizer essa frase, repeti-la, até tornar ela mesma motivo da nossa oração. Senhor Jesus, faze-me livre, como tu foste livre, de modo que em qualquer tempo ou circunstância eu esteja pronto para fazer o bem. Senhor Jesus, faz-me livre, como tu foste livre. Senhor, que eu possa agir com liberdade, liberdade de filho, liberdade de agir sob o poder do Espírito Santo. Que a tua graça me faça sempre assim, agir na liberdade dos filhos de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.